Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. E hoje nós encerramos a primeira série que estamos falando sobre as ciladas do diabo. Isso não significa que nós não iremos falar mais sobre isso. Eu acho que é importante falar sobre isso, falar mais sobre isso, fazer mais apontamentos sobre isso, para que possamos entender e vencer esse inimigo que é possível vencer a Satanás. Talvez se você esteja achando aí, talvez você esteja achando que não é difícil derrotar o inimigo. Não. Jesus já o derrotou, ele já é derrotado e nós podemos derrotá-lo também, porque Jesus já derrotou ele na cruz do Calvário, ele já é vencido. Às vezes, o diabo, por olhar para nós e entendermos, e ele entende que nós olhamos para ele e vemos um grande dragão que cospe fogo e temível, que aí ele ganha campo. Ele tem o seu poder, isso é uma verdade, não foi tirado nada dele, mas o diabo já é vencido e é no nome de Jesus que nós vencemos todas as artimanhas de Satanás, todas as ciladas, os enganos, as mentiras, seja no nosso interior ou aquilo que está acontecendo à nossa volta. E o texto bíblico para hoje está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Aí ele fala de Crescente, que foi para Galácia, e Tito para Dalmácia. Mas aí esses dois estão indo debaixo de um envio para pregar o evangelho, fazer aquilo que eles deveriam fazer. Demas não. Demas voltou para Tessalônica, a sua cidade natal, amando o mundo. Demas começou muito bem, e é sobre isso que eu quero falar com você. Porque as ciladas do inimigo nem sempre elas acontecerão no início da nossa jornada. No início da nossa caminhada com Cristo, nem sempre. Lógico que o diabo, por estar ao nosso derredor, já vai analisando e tramando e pensando como é que vai nos derrubar, como é que não vai nos tirar de tudo isso. Porque ele sabe que agora nós fazemos parte do exército de Cristo, e esse exército vai derrotá-lo, esse exército vai subjugá-lo através do nome, do senhorio, do sangue do Cordeiro que é Jesus. Demas começou muito bem, desejou estar com Paulo. Provavelmente Demas ele foi evangelizado e aceitou o caminho que é Cristo, a verdade que é Cristo, a vida que é Cristo, através de uma pregação do apóstolo Paulo na sua própria cidade. E assim como Timóteo desejou caminhar com Jesus, andar com Jesus. Assim como Timóteo, não é com Jesus. E assim como Timóteo, ele desejou andar com Paulo, caminhar com Paulo, ser um discípulo de Paulo. Desejou isso, eu quero ir nas viagens, eu quero pregar o evangelho assim como o Senhor está pregando. Eu quero ser mais um discípulo de Cristo aqui nessa terra. Eu fui chamado para isso, eu sinto queimar dentro de mim. Algo me impulsiona para isso, deixe-me ir contigo. Paulo disse, venha. A Bíblia não fala a idade de Demas, a Bíblia não dá muito relato sobre ele. Paulo, em duas passagens, em Colossenses e Filemão, fala sobre que Demas estava com ele. Demas estava com eles e mandava saudação para a igreja de Colossos. E quando Paulo escreve algo, diz, olha, Demas, Lucas, eles estão aqui comigo, mandam saudações para vocês, eles estão mandando a paz do Senhor, Demas está aqui do meu lado. Em algum momento, Demas foi pego por uma cilada, o diabo mostrou algo para ele, talvez foi assim, tá vendo que isso não tem futuro, olha para o líder,
Olha para o seu líder agora, olha para esse que você disse que é o seu pastor, que é seu apóstolo, está em cadeias, prestes a morrer. É esse futuro que você quer para a sua vida. Olha Paulo jogado em uma cadeia, passando necessidade, com frio, com fome muitas vezes. É isso que você quer para você, Demas? É isso que, olha, os teus amigos em Tessalônica estão prosperando. Talvez o diabo foi armando algumas ciladas dessa forma. Olha, os teus amigos estão prosperando, casaram, um se tornou empresário, o outro não casou, mas olha, está vivendo uma vida maravilhosa, viajando. Olha as fotos dos teus amigos, olha para você, Demas. Talvez o diabo preparou uma cilada através dos ouvidos, da mente. A Bíblia não dá muito relato, mas Paulo cita o que levou Demas a ir embora, a deixá-lo, a abrir mão do ministério. Paulo diz, Demas, amando o presente século, amando este mundo, me abandonou, abriu mão do chamado, abriu mão do ministério, abrindo mão do ministério, do chamado, de tudo. O diabo deve ter pintado, feito, preparado algo bem estratégico, e com certeza preparou, porque Demas foi embora, largou tudo. Chega, Paulo, não dá mais, eu vou voltar para minha cidade. Eu não terminei os estudos, eu não fiz uma faculdade, eu fiz só alguns cursos aí voltado a como ser um apóstolo de Cristo, a como ligar a mesa de som, a como desligar uma mesa de som do projetor, aprendi a cantar, a tocar alguns instrumentos aí, aprendi até pregar, aprendi isso, aprendi aquilo, mas... eu acho que eu quero mais, eu prefiro mais, o tempo está passando, a minha vida está passando, eu estou envelhecendo, não casei ainda, não tenho filhos, não tenho um pé de meia, se amanhã você morrer, como é que eu vou ficar, Paulo? E foi. Demas era um pregador do evangelho, assim como Paulo também era, não na mesma intensidade, mas ele estava junto. O que Paulo fazia, ele fazia junto, mesmo que não abrisse a sua boca, também ele estava pregando de uma certa forma. Demas era um seguidor de Paulo, mencionado nas cartas paulinas como colaborador e posteriormente como um desertor. Inicialmente como colaborador, depois como desertor. Em Colossenses capítulo 4, eu já citei, mas eu quero ler versículo 14 e Filemão 1 e 24, Demas é citado com honra. Paulo honra ele, ao lado de Lucas, Marcos e outros como companheiros de ministério de Paulo. Judas o abandonou. No texto que foi lido, que eu li, Paulo lamenta que Demas o tenha abandonado, amando o mundo e indo para Tessalônica. Tessalônica era uma cidade portuária. Tessalônica era o polo de tudo aquilo que acontecia, do comércio, muito dinheiro entrando, oportunidades acontecendo, oportunidade de trabalho, oportunidade de investimento, oportunidade de enriquecimento, oportunidade de crescer, de estar bem sucedido. Eu quero dizer para você que não tem nenhum problema nós desejarmos isso. Mas se isso vai contrariar aquilo que é a vontade de Deus, ao ponto de abandonarmos literalmente o Senhor, porque Demas não deixou simplesmente a igreja, Demas não deixou simplesmente o chamado, Demas não deixou simplesmente de seguir a Paulo, Demas abandonou a Jesus, amando o presente século, amando este mundo, as coisas desse mundo. Não devemos amar as coisas desse mundo, devemos usufruir daquilo que Deus nos dá,
através do nosso trabalho, nosso esforço, investimento, é uma verdade, mas o Senhor e tudo isso que vem para minhas mãos, para suas mãos, ele tem que ser santificado ao Senhor para uso exclusivo do nosso Deus. O que significa amar o presente século? Essa frase indica que Demas priorizou os prazeres, riquezas e valores temporais. Ele amou tudo isso, ao invés de permanecer na sua fé e trabalhando em prol do reino de Deus. O exemplo de Demas serve como um alerta para mim e para você sobre os perigos de priorizar o mundo e desprezarmos ao Senhor. E como a fé pode ser passageira quando não é cultivada. Demas caiu numa cilada. Alguns estudiosos dizem que Demas morreu sem se voltar para Cristo. Alguns estudiosos dizem que Demas até trabalhou, ganhou dinheiro. Alguns teólogos dizem que Demas trabalhou, arrebanhou algumas coisas, mas morreu sem a sua fé em Cristo Jesus. Comparação com as outras passagens aqui, isso que está acontecendo, Demas contrasta com outros personagens bíblicos que permaneceram fiéis a Deus, como Paulo e outros companheiros de ministério. O que podemos aprender com Demas? O exemplo de Demas nos ensina a importância de perseverar na fé, de buscar os valores eternos e de não sermos seduzidos pelas ilusões do mundo. Essa foi a cilada. O diabo preparou ilusões, pintou algo, mostrou algo para Demas e ele caiu tranquilamente nas ciladas do inimigo e foi embora, largando Paulo simplesmente? Não, largando Jesus. Tome cuidado com o que os seus olhos estão vendo. Tome cuidado com aquilo que os seus ouvidos estão ouvindo. Tome cuidado com a sua mente, com aquilo que a sua mente está processando, reproduzindo e construindo dentro dela. Tome cuidado com o seu coração. Seu coração é o centro das suas emoções, também simboliza o celeiro, o lugar que recebe as sementes que vêm de Deus, para que então ela possa produzir a 30, a 60 e a 100 por 1, segundo a vontade de Deus. Não caia nas ciladas do inimigo. Que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo te ajude nessa caminhada e que você se torne um atalaia do Senhor aqui nessa terra, sempre vigiando, sempre pronto, atento a todas as situações, e isso será através do Espírito Santo. É Ele que vai acionar algo em você, dentro de você, dizendo cuidado, e quando você ouvir a voz do Espírito, por mais que você não consiga reconhecer de imediato, mas se alguém falar, cuidado, não vá, não faça, olha, melhor não, é melhor você desistir disso, é melhor você ficar, é melhor você não ir, é melhor você acabar com essa amizade, olha, cuidado. Não sei de que forma pode vir os alertas do Espírito Santo para a sua vida e para a minha vida, mas o que é importante é que estejamos sempre prontos a obedecer aquilo que é a palavra do Senhor. E a voz do Espírito, baseado na palavra do Senhor, está nos conduzindo. Que o Espírito Santo te fortaleça a cada dia, te prepare, te levante, te encoraje. E que você possa servir ao Senhor em todo o tempo, sendo luz, sendo sal e tirando outros da cilada do inimigo. Muito bom estar com você nesse tempo, muito bom poder falar um pouco sobre esse material durante esse tempo. E eu tenho certeza que outros materiais virão, eu tenho plena convicção disso. Outros materiais virão para nos ajudar a crescer em graça e em sabedoria diante de Deus, em primeiro lugar, e diante dos homens. E eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.